Bem, pessoal, boa noite. Então, nós vamos dar início à nossa atividade. E, inicialmente, então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. E vou compor a mesa, chamando em primeiro lugar o nosso querido camarada Cid Benjamin, o autor do nosso livro Graças à Vida. Convidar e, ao mesmo tempo, agradecer o deputado Sargento Soares, compor também a nossa mesa, o presidente do Sindicato de Jornalistas, Valmor Fritz, e o vereador Lino Pérez, segundo a Wanda, também está chegando, né? Assim que chegar, nós convidamos para compor a mesa. Bem, pessoal, nós combinamos aqui na mesa como é que nós vamos proceder. Primeiramente, o livro da livraria, editado pela José Olímpio. O preço dele é R$35 e está sendo vendido no lançamento pela bagatela de R$30. É um desconto no lançamento. Por que eu digo bagatela? Porque eu tive a oportunidade de ler o livro e, de fato, é um livro inspirador, é um relato de uma vida e vale a pena o investimento. O Cid vai fazer a apresentação, vou passar imediatamente para ele a palavra. Ele entende que em torno de 20 a 30 minutos ele dá conta do recado. Depois, nós vamos abrir para 5 participações aí do plenário. Quem quiser fazer questionamentos ou depoimentos também, os membros que compõem a mesa. E haverá então a sessão de autógrafos, tá? Esse é o nosso procedimento. Então é com muita satisfação, com muita alegria e honra que eu passo a palavra ao camarada Cid Benjamin. Bom, pessoal, primeiro, boa noite e agradecer a presença de vocês e o convite do amigo vereador Afrânio, deputado Sargento Soares, do sindicato, que representa pelo Valmor, e virá mais um vereador comigo. Para isso também agradecer também a ele. É uma nova satisfação estar aqui em Florianópolis. Eu estava dizendo que é uma cidade que eu tinha visitado uma vez e tive uma experiência, uma passagem muito agradável. Aqui passei uma semana, meio de férias, é verdade, mas foi um período ótimo. E eu estou meio que, agora meio de globetrotter aí, de caixeiro viajante, com um livro, que é uma experiência interessante. Na verdade, escrever esse livro já foi uma coisa que mexeu comigo. Ele era cobrado, de certa maneira, por alguns amigos, desde que eu voltei do exílio, em 79. Foi uma época que saíram outros livros. O mais conhecido foi o do Fernando Gabeira, mas saíram também vários outros livros sobre o período da resistência à ditadura, e exílio, etc. E muita gente me cobrava. E eu, na verdade, não estava muito animado a escrever naquela época, por duas razões básicas. Uma primeira é que eu estava muito atrapalhado com a sobrevivência. Eu tinha 2 filhos pequenos, não tinha uma profissão definida, eu virei jornalista depois, mas eu não era. Uma amiga minha dizia que eu era um especialista em generalidade. Eu tinha trabalhado em 1000 coisas diferentes, mas eu não tinha uma profissão. Eu estava casado com uma ex-exilada chilena, que eu conheci na Suécia, no meu exílio, ela também estava exilada lá, outra especialista em generalidade. E eu tinha que ganhar a vida. Então eu estava com muita dificuldade para parar, para escrever alguma coisa. Mas talvez um segundo fator
tenha sido mais importante para que eu não tivesse redigido esse livro naquela época. É que não me satisfaria fazer um livro simplesmente de relato. Até teria relatos interessantes, a vida tinha sido atribulada até aí. Eu fui dirigente estudantil em 68, naquelas passeatas e tal. Eu participei depois da resistência armada, da ditadura, integrei o setor armado do MR8 desde que ele foi criado até a minha prisão, algum tempo depois. Cheguei a dirigir esse setor armado do MR8, na direção responsável pelo setor armado. Depois fui preso. Bom, participei de muitas ações armadas, inclusive do sequestro do embaixador americano, que ficou mais conhecida até pelo relato do Papeira. Mas depois fui preso, fui trocado pelo embaixador alemão. 2 meses depois da minha prisão, eu saí da solitária do boicote para o aeroporto. Vivi uma experiência de exílio que pode se dividir em 2 momentos. Um primeiro momento que eu estava me preparando para uma volta clandestina, e que me fez, inclusive, retornar à América Latina com documentos falsos, mas essa volta foi abortada por prisões, mortes e, enfim, os golpes que a organização que eu estava vinculado acabou sofrendo no Brasil. Vivi uma segunda parte do exílio, que era a sobrevivência mesmo. Quer dizer, bom, já que estou aqui, voltando para o Brasil, eu participei, me integrei na criação do PT. Eu participei da fundação do PT, sou um dos sócios fundadores, participei da direção no nível estadual, no nível nacional. Posteriormente saí do PT, sou filiado ao PSOL hoje. Então é um período, são experiências muito diversificadas, na verdade. E eu queria refletir sobre essas experiências. Eu queria só fazer um relato. Eu achei que um livro com relato não poderia, enfim, agradar e tal, mas não era o que eu queria. E eu tinha consciência de que fazer um livro com relato, combinando relato e reflexão, eu corria um risco. Eu podia não agradar tanto àquelas pessoas que estavam mais interessadas no relato, ou não agradar tanto àquelas pessoas menos interessadas no relato e mais interessadas nas reflexões. Então, ou podia correr um terceiro risco, pior ainda, é desagradar os 2 tipos de leitores em potencial. Mas eu achei que valia a pena isso aí. Mas, na verdade, eu não estava preparado para fazer o livro que eu queria. Essa é a verdade. Eu não poderia ter escrito esse livro nos anos 80, 90, ou mesmo há 10 anos atrás. Eu teria sido um outro livro, não teria sido o livro que eu queria fazer. Eu, nesse livro, de certa maneira, me exponho muito politicamente. Eu tentei ser muito honesto comigo mesmo e com os eventuais leitores. Eu opino, e possivelmente até devo ter errado em algumas opiniões, algumas avaliações. Claro, eu trato de manter um nível de respeito, sempre, a todos. Mas eu critico quando acho que tenho que criticar, e mexo em algumas casas de marimbondo. Eu tenho consciência disso. Entendeu? Acho que é um certo dever. Eu já estou, volta e meia, sou chamado já de velho, embora não me considere, mas estou com 65 anos, já sou até bisavô, mas acho que é um certo compromisso que a gente tem, que é de refletir, dizer a verdade, o que acha que é a verdade, pelo menos, e estar aberto, dizer de uma forma que não iniba o debate, que não feche portas para uma interlocução, mas dizer. Então, por exemplo, eu sou muito apontado, em geral, aquele cara da luta armada, porque quando eu fui preso, eu não só dirigi o setor armado do MR8, que na época era o setor mais ativo lá no Rio de Janeiro, uma organização mais ativa do ponto de vista de ações armadas no Rio, como individualmente, pela contabilidade lá do militar, do boicote, era a pessoa que tinha feito mais ações armadas no Rio. Porque eu comecei com o primeiro grupo do MR8, a gente foi até o sequestro do embaixador americano, e o grupo ficou
conhecido, queimado e tal, e foi dissolvido, a gente dispersou o pessoal, mas eu continuei para montar uma nova frente com mais 3 grupos e tal, para que a experiência não se perdesse. Isso acabou tendo como consequência que eu participasse de um grande número de ações armadas. Quando eu fui preso em abril de 70, eu tinha participado de todas as ações armadas da MR8. Então sou muito visto como aquele cara da luta armada e tal. Então quando eu em debates, não só por conta do livro, mas em debates em geral, eu digo, olha, eu me orgulho de ter feito parte dessa geração que pegou em armas contra a ditadura. Ou da geração de 68 também, que parte dela foi para a luta armada. Eu me orgulho, acho que foi uma geração que se jogou de corpo e alma para melhorar o país, para melhorar o mundo, e com uma enorme generosidade. Foi uma geração muito, muito corajosa e inclusive sofreu as consequências disso. Muitos de nós morreram, muitos foram torturados, viveram exílio. Nem todos passaram por essa experiência sem ter sofrido sequelas. Então foi uma geração que pagou para ver e deu o melhor de si. Isso tem que ser respeitado, tem que ser muito respeitado. E eu tenho um orgulho de ter feito parte dessa geração. Mas eu digo que a luta armada naquelas circunstâncias foi um erro. Isso desaponta algumas pessoas, que reagem quase como se fosse um desrespeito, uma falta de consideração com quem morreu, com quem ficou muito traumatizado pelas torturas, enfim. Então uma coisa não tem a ver com a outra, mas acho que é uma responsabilidade de alguém que se propõe a ser um quadro político, dizer a verdade, dizer foi errada, naquela circunstância a luta armada foi errada. Foi legítima. Você pegar em armas, se levantar contra um regime de opressão, é legítimo, e essa legitimidade é reconhecida, inclusive, desde a doutrina social da Igreja, admite isso, até a Carta de Direitos Humanos da ONU. Então foi inteiramente legítimo pegar em armas contra a ditadura, mas foi uma opção política errada. Ela não teria condições de, naquele momento, galvanizar o apoio necessário para enfrentar e derrotar a ditadura. Isso deve ser dito. Não é nenhum desdouro dizer isso. E eu faço uma reflexão também sobre a questão da tortura, e algumas pessoas não gostam muito. Aliás, eu esperava até receber mais críticas do que andei recebendo, mas sei que tem pessoas que torcem um pouco o nariz. Eu tratei de escrever o livro de uma forma que não fosse uma coisa muito pesada. Então eu descrevo no primeiro capítulo a vida na clandestinidade até a prisão. O segundo capítulo é a prisão e a tortura. E o terceiro capítulo eu faço saio do relato e faço uma reflexão sobre a tortura, o que ela representa, sobre os torturadores, sobre os torturados. E esse capítulo eu achava que ia ser muito sensível para algumas pessoas. Bom, primeiro, quer dizer, a tortura não é uma coisa desumana e não é um crime de lesa humanidade apenas porque você faz sofrer um outro ser humano. Isso é uma questão até menor desse ponto de vista. Mas a tortura é uma coisa desumana, é uma coisa que tem que ser repudiada radicalmente, porque ela é algo, através da tortura, se pretende fazer com que a pessoa renegue seus valores mais caros. Isso é muito grave, quer dizer, através da dor física, o que se quer é que essa pessoa se negue a si própria, entende? Que ela dê informações que vão contra seus princípios. Essas informações podem trazer companheiros seus de ideais de luta para aquela situação. Então é uma coisa, enfim, absolutamente desumana, muito mais por aí do que pela dor física, enfim, que é enorme, mas que se coloca. O falecido psicanalista e escritor Hélio Pellegrino, uma figura fantástica, ele tem um texto muito interessante sobre a questão da tortura, chamada Burrice do Demônio. Quem se interessar pelo tema, isso está dentro da internet, dá para buscar, tem um texto pequeno, tem um livro chamado assim, mas são uma série de escritos menores, e o principal deles é a Burrice do Demônio. Dá para achar esse texto na internet. E ele discute, inclusive, essa situação tortura, torturador, torturado. E ele chama a atenção para o seguinte:
nesse quadro, fala, enfim, isso que eu disse sobre a tortura, ele diz de uma forma mais elaborada, inclusive, mas ele diz que nessa situação, o torturador, ele necessariamente se desumaniza, porque se o objetivo é desumanizar a outra pessoa. O torturado tem duas possibilidades. Se ele resiste, ele afirma a sua humanidade. Se ele não resiste, mesmo que a culpa, a responsabilidade maior tem que ser imputada ao torturador e não a ele, mas ele também, ao não resistir, está se desumanizando, está renegando para a prática os valores mais caros pelos quais ele orienta a sua vida. Eu quero dizer, deixo claro que eu acho que quem tem que ser condenado em primeira instância é a tortura e os torturadores. Eu tenho grandes amigos, que são meus amigos até hoje, e com os quais, se fosse o caso, eu voltaria a ter uma militância na clandestinidade, inclusive se fosse o caso, fosse essa situação, e que, em certo momento, baquearam diante da tortura. Eu não perdi o respeito por eles. Entende? Acho que a condenação maior tem que ser em relação à tortura e aos torturadores. E a gente está numa situação em que necessariamente remete à questão da lei da anistia. Diferentemente do que se diz, a lei da anistia não foi fruto de um acordo entre ditadura e oposição. Na época havia dois projetos diferentes. Um das oposições em geral, que era o antigo MDB, OAB, ABI, Comitê de Anistia, que defendiam a chamada anistia ampla, geral e restrita. O que era isso? Anistiar todo mundo que foi punido, atingido por atos de exceção da ditadura. Essa posição se contrapunha à proposta da ditadura, que deixava fora da anistia os chamados participantes dos chamados crimes de sangue. O que é isso? É uma ação armada qualquer, que houvesse troca de tiros e alguém vou morrer se eu fosse ferido. Ganhou por 4 ou 5 votos a proposta da ditadura. Isso num congresso mutilado pelas cassações, mas ganhou a proposta da ditadura de deixar de fora da anistia o pessoal do crime de sangue. Eu próprio não seria beneficiado pela anistia se não tivesse saído tão rapidamente da prisão, que eu não cheguei a ser condenado com condenação transitada em julgado, quer dizer, sem possibilidade de recurso. Então, eu tinha crimes de sangue, entre aspas, que participei de tiroteios em que saiu gente ferida. Mas pude voltar porque não tinha sido condenado em última instância. Quando eu voltei com a anistia em 79, fiz questão, inclusive, de meus fins de semana e visitar meus companheiros que estavam presos ainda, que só deixaram a prisão com a reformulação da Lei de Segurança Nacional, que abaixou as penas, e então houve um reenquadramento, pessoas que estavam condenadas a um número maior de anos, essas pessoas tiveram a pena diminuída e puderam sair da prisão depois de alguns meses. Mas a anistia não os atingiu, não os beneficiou. Esse era o debate. Atingia todo mundo, só atingia todo mundo. A questão de anistiar torturador veio depois. E o que a ditadura usou? É que na letra da lei da anistia diz que estão anistiados os crimes políticos e os crimes conexos. O que é um crime conexo? Se você vai assaltar um banco, por exemplo, e roubar um carro para usar no assalto a banco, o roubo do carro é um crime conexo ao assalto a banco. Então, o que se dizia é que esse tipo de crime era, então, anistiado também. Não são os crimes diretamente. A ditadura usou esse artifício para achar que tortura, assassinato, estupro de presos era um crime conexo ao crime político. Isso é um negócio escandaloso e qualquer tribunal internacional fica corado de vergonha. Recentemente, há uns 2 a 3 anos, a OAB entrou com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal reinterpretasse a lei da anistia. Dissesse, bom, o que abrange ou não abrange, beneficia ou não beneficia torturadores e assassinos? E numa decisão vergonhosa, o Supremo disse que sim, beneficia. Agora, essa história está colocada. O Brasil é signatário de tratados internacionais que depois de assinar, passam pelo Congresso e, uma vez aprovados pelo Congresso, se somam, se integram à legislação brasileira.
E entre esses tratados internacionais há aqueles que definem que a tortura é um crime imprescritível, é de lesa humanidade. Então, é algo que está colocado aí. E eu penso que essa questão não vai sair de cena, vai se colocar ainda, até que uma de duas coisas aconteça. Ou bem, o Supremo vai reexaminar a lei da anistia e interpretá-la de forma diferente, deixando claro que os torturadores estão fora, ou bem o Congresso vai refazer essa lei, votar, fazer uma nova lei, emendando essa aí, deixando claro essa questão. Porque essa questão, a gente tem visto nos jornais e com as comissões da verdade, essa coisa está aparecendo a cada dia, quer dizer, essa barbárie que aconteceu. E é justamente sem sentido anistiar os responsáveis por ela. E quem está falando isso não é uma pessoa que guarda rancor pessoal pelos torturadores. Já teve gente que me criticou porque eu escrevi artigos dizendo que não guardo rancor dos meus torturadores. No entanto, por uma avaliação política, eu acho absolutamente necessário que eles sejam responsabilizados e julgados. Mesmo que depois de condenados, possa haver uma anistia para eles, mas esse ciclo tem que se fechar. Se não se fecha, a gente está mal, até porque o futuro da tortura está necessariamente ligado ao futuro dos torturadores. Enquanto torturadores não forem punidos, vai continuar a haver tortura. E a sociedade precisa saber o que aconteceu. Essas contas têm que ser ajustadas, não porque eu estou olhando para trás. Eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. É para solidificar a democracia, para criar anticorpos na sociedade, para que isso não se repita, é que essa coisa tem que ser vista. Eu reputo como da maior importância, talvez até maior, mais importante do que julgar os torturadores, embora isso também seja necessário, mas reputo como da maior importância a abertura dos arquivos das Forças Armadas. E dou o exemplo do Mandela, que é uma figura... Eu adoraria ter sido amigo do Mandela. É uma figura... Tem algumas pessoas assim que você tipo, eu queria tomar uma cerveja, tomar um vinho com esse cara. O Mandela é o Pepe Mujica, é o Veríssimo quando escreve. São figuras assim que, poxa, devem ser grandes, figuras muito enriquecedoras. O Mandela teve preso 27 anos. A maior parte desse tempo preso isoladamente, em celas solitárias, que é uma coisa que quebra muitas pessoas. 13 anos ele quebrou pedra em trabalhos forçados. Passado esse período ele é solto, em condições inclusive muito interessantes, porque 1 ano, 2 anos antes dele ser libertado, houve uma oferta do regime racista de libertá-lo desde que ele condenasse a luta armada. Já não havia luta armada na África do Sul. O Mandela tinha sim participado da luta armada, mas o partido a que ele pertencia, o Congresso Nacional Africano, já não fazia luta armada. Teoricamente ele poderia condenar a luta armada porque já não pregava a luta armada, mas ele teve uma postura de extrema dignidade. Ele disse que não cabia a ele condenar a violência. Os opressores e os violentos eram os defensores e era um regime racista. E ficou mais 1 ou 2 anos na cadeia, até que foi libertado incondicionalmente. Há eleições, ele se vê na presidência da África do Sul. Poderia ter reagido, se fosse uma figura de menor grandeza, poderia ter reagido com ressentimento. Ele tinha razões para isso, para que se reconhecer. Mas não. Ele encampa um projeto de anistia que tinha como objetivo completar a transição na África do Sul, compreendendo que os negros teriam que ser assimilados pela sociedade, mas que não era o caso de jogar os brancos no mar ali. Isso ia ter que haver um entendimento nacional. E então ele diz o seguinte: tá bom, esse projeto de anistia inclusive criminosos e assassinos de presos políticos do regime racista, com uma condição: eles têm que ir 1 a 1 nos tribunais e confessar tudo o que fizeram. Qualquer fato que eles omitissem podia dar margem a processo, condenação e prisão. Então foi uma coisa que chocou a sociedade sul-africana. Porque quando acontece esse tipo de coisa, o que aconteceu lá, como aconteceu aqui também, as pessoas sabem que havia tortura, sabem que havia assassinato de presos, sabem que havia aquela barbaridade toda nos porões,
mas não tem muita ideia de como é aquilo. Tem muita gente chocada agora pelos depoimentos que estão acontecendo de militares que participaram da repressão e que, por conta das comissões da verdade, esses depoimentos estão vindo à tona. Pois bem, na África do Sul foi uma catarse no país inteiro. Os próprios brancos, mesmo brancos que eventualmente eram racistas, se chocaram com aquilo. E esse processo criou anticorpos na sociedade sul-africana para que essa barbárie não se repita mais. Isso é a coisa mais importante, na verdade. O mais importante não é olhar para trás, não é ter uma postura revanchista. E eu, quando acho que tem que se abrir os arquivos, quando tem que se chocar a sociedade, mesmo mostrando o que aconteceu, quando tem que se botar no banco do réu os torturadores e assassinos, e inclusive a cadeia de comando, não basta pegar o sargento ou o tenente daquela época. É verdade que os generais estão quase todos mortos, o tempo se passou, mas pegando também a cadeia de comando, como pegaram na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, isso dá maior importância para a sociedade. Isso aí não é olhar para trás, não é ser revanchista. Ao contrário, é querer solidificar a democracia. Não há, da minha parte, nenhuma intenção de vilipendiar, de achincalhar as Forças Armadas. As Forças Armadas são uma instituição nacional e necessária. Num país como o Brasil tem que ter Forças Armadas preferencialmente fortes, respeitadas e não temidas, mas respeitadas pelo país. Então, nesse processo, as Forças Armadas têm que fazer sua parte também. E tem que abrir os arquivos. Porque é lamentável que elas não abram e o presidente da República, a presidente e o ministro da Defesa não exerçam sua autoridade determinando que abram os arquivos. Em segundo lugar, respondendo aos reclamos da sociedade. Esse conjunto de matérias tem sido publicado nos jornais sobre antigos quadros de repressão, contando o que fizeram. Então, a reação do Exército tem sido dizer que não comenta, não vai comentar. Isso não é reação de uma Força Armada num regime republicano. Eles devem satisfações da sociedade. Eles têm sim que comentar. Quando o Exército diz que Rubens Paiva não foi morto na tortura, foi resgatado por um grupo guerrilheiro, e depois vem um coronel dizendo, não foi resgatado não. Eu montei um teatrinho ali para encobrir a morte dele. O cara é coronel do Exército. O Exército não pode dizer que não vai comentar. Não pode. E se disser, caberia ao presidente da República, comandante-chefe das Forças Armadas, e o ministro da Defesa dizer, não, peraí, as Forças Armadas têm que se adequar, elas têm que ser fortes, respeitadas, mas têm que se adequar à democracia. A questão militar não é uma questão dos militares. É preciso que a sociedade veja e saiba e discuta e veja qual é o currículo que está servindo para a formação dos novos militares. Há 3 anos, o general Médici, que foi o ditador no pior período da repressão, foi escolhido pela turma de cadetes que se formou oficial, foi escolhido para ninfo. O currículo com que esses meninos estudaram na escola militar é que 64 foi uma revolução redentora que salvou o país do comunismo internacional. Então, criou-se uma situação que os militares não se metem abertamente na política e ninguém se mete com os militares. Não é verdade. Forças Armadas têm que estar integradas à sociedade e tem que ser uma Forças Armadas próprias para um país democrático. Isso implica um currículo que a sociedade vai discutir sim o que eles estão aprendendo, o que está sendo ensinado para eles. Que isso não é uma questão dos militares, é uma questão da sociedade. Então, essas questões todas eu trato de refletir, discutir no livro, como eu disse, não de uma forma revanchista. Não passa pela minha cabeça isso. Eu sou, inclusive, criticado. Eu achei que ia ser mais criticado e ia ser criticado de forma aberta, mas até agora não apareceu. Porque quando eu constatei o seguinte, a sociedade brasileira é tão pouco preparada para repudiar a tortura, que é possível até que pessoas que têm um comportamento normal na sociedade sejam torturadores. Eu, ao conviver com os torturadores no DOI-CODE, lamentavelmente convivi bastante com eles, eu vi que há vários tipos. Tem aquele cara que era um oficial do Exército, aeronáutico da Marinha, obcecado pela coisa da Guerra Fria, achando que estava numa guerra contra o comunismo, então ele torturava. Tem um outro cara que é o psicopata, tem um sádico. Havia alguns
tarados sexuais, embora, pelo menos na época em que eu estive preso, no Rio de Janeiro, o estupro fosse mais exceção do que regra. Havia até militares que diziam, não, eu te respeito. Eu te respeito. Ele torturava o preso, mas dizia, eu te respeito. Porque para ele estava numa guerra e aquele era um oficial inimigo que ele via como... Havia também policiais comuns que participavam das estruturas dos DOI-CODs, caras que estavam acostumados a torturar bandidos comuns, a vida inteira e tal. Então ali era mais uma... Ele estava ali como quem palitava os dentes. Enfim, há diferentes tipos de tortura. E aí eu concluo, não necessariamente todos são monstros. É uma coisa complicada, porque a tortura é uma monstruosidade. Eu, quando estive preso, não tinha lido, na verdade até hoje não li, mas li sobre a obra da Hannah Arendt, que foi fazer um estudo sobre o Adolf Eichmann, criminoso nazista, que foi sequestrado por Israel. Ele morava na Argentina, clandestino, foi levado para Israel e foi julgado lá. A Hannah Arendt, uma intelectual, uma escritora judia, morando nos Estados Unidos, ela foi para Israel para acompanhar, querer conhecer, acompanhar o julgamento, querer conhecer aquela figura, quem era o Eichmann. Na escala de criminosos, era o quarto ou quinto do regime nazista. E ela disse, pô, é um cara incrivelmente normal. Aí eu começo a refletir também sobre o ser humano. O ser humano é uma figura, é uma coisa... O ser humano é capaz dos atos mais nobres, mais bonitos, e dos atos mais ignóbeis, mais escrotos. Às vezes o mesmo ser humano. Às vezes até o mesmo ser humano. Quer dizer, não há animal que torture um semelhante. O ser humano é o único animal que é capaz de torturar um semelhante. E a tortura faz parte da história da humanidade desde que se registra essa história da humanidade. Então, um conjunto de reflexões que serviu para eu refletir também, não só aprofundar reflexões que eu já fazia, ter novas reflexões, como, de certa maneira, organizá-las, entende? E meio estimulando a uma reflexão das pessoas. Como eu disse, eu combino relato e reflexão. Conscientemente, eu começo o livro com 2 capítulos, que são quase um romance policial. Quem já leu pode, talvez, até estudar isso. Para atrair, e depois começa a refletir, etc. E vou combinando essas 2 coisas. E também, eu não queria que fosse uma obra pesada. Então eu conto muita coisa engraçada, por incrível que pareça. Tem coisas engraçadas que aconteceram naqueles anos tão duros. Serão coisas que aconteceram comigo, num certo momento, com um cara em cartaz, na rua, procura-se, etc. Resolvo pintar o cabelo e, sem nenhuma assistência técnica, compro um corante e fico com o cabelo a caju, estranhíssimo, que chamava a atenção a 2 quilômetros. Tive quase que raspar a cabeça para não. Coisas do tipo que aconteceu com meu irmão, meu irmão foi preso 1 ano e meio depois de mim e foi preso menor de idade, com 17 anos. E a Justiça Militar, que era um braço do aparelho repressivo, na verdade, ela foi buscando artifícios para não soltá-lo, para condená-lo. E um dos artifícios foi um atestado de médicos militares dizendo que ele tinha uma idade mental de 35 anos. Absolutamente não dá nem para... Bom, o meu irmão foi mantido 3 anos e meio isolado, preso de forma isolada, que é uma coisa horrível. Um garoto de 17 anos, 3 anos e meio isolado. E as visitas, tinha visita à família, vez de semana, que eram gravadas. O sargento acionava o gravador e as pessoas... E em certo momento, o meu irmão queria se comunicar com a organização que estava lá fora, e o veículo, claro, seria a minha família. E minha mãe era química, mas ele não podia pedir, ele queria uma tinta secreta para escrever e passar por sua carta inocente, mas nas entrelinhas. E numa sessão de auditoria militar, ele conversa com a minha mãe, queria uma tinta secreta, etc. Então,
ela faz a tinta, mas quando vai entregar na visita, está sempre vigiada, gravada. Então ela põe a tinta num frasco de desodorante, passa para ele, mas não tem como dizer que a tinta está ali. Na semana seguinte, ele diz, em conversa gravada: mãe, que diabo de desodorante é esse que você... Eu usei, eu começo a fazer exercício, então eu fico com o sovaco preto. Porque a tinta, ela aparecia com o calor. E com o exercício o corpo se aquecia e tal. Tem outras histórias nesse período também, quando os livros eram censurados lá, ele precisou sozinho, né, ler era a única coisa que podia fazer, e jogar xadrez, jogava xadrez contra ele mesmo. Mas a censura era muito dura, então o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry foi vetado, sob a alegação de que ele poderia ler nas entrelinhas. O Coronel e o Lobisomem, que é um romance, foi também vetado porque associava coronel e lobisomem, era uma forma de ridicularizar o coronel. Aí ela disse: tá bom. Aí levou a análise crítica da teoria marxista, do Althusser. O capitão S2 disse: não pode. Mas isso é uma análise crítica, capitão. Tudo bem. Então, entrou não só esse livro, entrou toda a obra do Althusser, porque ela dizia, é daquele crítico do marxismo. E aí o cara deixava entrar. Chegou um momento que ela se aborreceu e disse: tá bom. Pegou sobre a prática e sobre a contradição do Mao Tse Tung e colou em cima, no nome do autor, Gustavo Corsão. Os mais jovens não conhecem, mas é um pensador católico ultra-reacionário, um cara medieval, tempo da Inquisição. E entraram os dois livros do Mao Tse Tung com Gustavo Corsão como autor. Então, sob os auspícios do capitão S2, o César pôde ler Mao Tse Tung na prisão, embora não pudesse ter lido o Pequeno Príncipe. Enfim, eu conto essas histórias. Tem até uma história, essa até mais engraçada também, é com ele. Depois, ele ficou 3 anos e meio preso, depois foi posto com presos comuns. E ficava lá, se deu bem para os caras, rapidamente, enfim, se afirmou lá como um cara respeitado. Tinha até o apelido de Da Mente, que era a abreviação de Poder da Mente, porque ele seria muito inteligente, mais culto que os outros. Era o Poder da Mente, era o apelido dele. E nos fins de semana iam alguns pastores fazer pregação lá para os garotos e tal. E muitos deles não tinham família, não tinham visita, de forma que aqueles cultos eram uma forma de quebrar a monotonia da prisão. Só que um determinado pastor resolveu abrir uma campanha contra a masturbação. Na prisão, um negócio doido. E começou a explicar que Deus é onipotente, é onisciente, sabe tudo, pode tudo. Não adianta você se masturbar embaixo do lençol, embaixo da cama, embaixo do cobertor. Deus está vendo. E aí o pastor descrevia o inferno, como seria o inferno, quem se masturbasse ia para o inferno, aquela desgraça toda. Houve um intervalo do culto e veio um garoto, devia ser um aficionado do esporte, foi conversar com o César Da Mente, essa história, Deus pode tudo mesmo, né? Não sei, Deus no inferno e tal. E o César diz: olha, rapaz, pergunta para ele, quando começar, se Deus pode tudo mesmo. Ele vai dizer que pode. Aí você pergunta se Deus pode fazer uma pedra tão grande, tão pesada, que ele não consiga carregar. Aí o cara era esperto, disse: pastor, estamos recomeçando. Deus pode. Então ele pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar? Pode, mas então ele não pode carregar. Aí foi aquela gargalhada, e o pastor disse: bom, eu vou ter que ver com o meu superior e vou trazer isso no próximo domingo, etc. Então. Mas acabou a pregação, foi em cima do garoto. Quem te ensinou isso? Não, foi o Da Mente lá. Então. Aí, o pastor foi falar com o César. Disse: pô, estamos trazendo aqui uma mensagem de paz e de esperança para os meninos, você está atrapalhando o nosso trabalho e tal. Aí o César propôs um acordo ao pastor: você deixa a nossa punheta em paz, que eu deixo Deus em paz. E foi feito um acordo, o pastor parou com a campanha contra a masturbação. Enfim, tem muitas histórias, tem
história ainda não tão engraçada. Havia um médico que já morreu, Amilcar Lobo, é muito conhecido. Era um médico que acompanhava as torturas. Esse cara teve um fim trágico. Ele era uma peça da engrenagem da tortura. Várias vezes pararam a sessão que eu estava sendo torturado, ele me tomou pressão, deu o coração, etc. Ele disse, não. Enfim, não é que torture mais, mas enfim, não vai morrer. Aí seguiu o negócio. Pois meu amigo Carlos, ele teve problemas de consciência sérios, de fato, isso é verdade. Nós, inclusive, ele depois que acabou deixando o exército, ele tentou sair do exército muito tempo, mas não deixava, porque ele tinha muita informação. No fim das contas, ele saiu e trabalhava como psicanalista, viu só? E o Hélio Pellegrino descobriu isso, uma briga lá de sociedades de psicanálise, e convidou alguns presos que tinham sido assistidos pelo amigo Carlos no DOI-CODE para dar uma incerta junto com a imprensa lá no consultório dele. Eu fui. E o Nicolau ficou muito transtornado, etc. O fato é que ele começou a falar, dar entrevistas, etc., e contando coisas. Ele não contava tudo, mas contava muito bem, dava demonstrações de fato de arrependimento, estava muito mal. Ele acabou perdendo o registro médico. O CREMERG, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, caçou, tinha que caçar mesmo, porque isso não é papel de médico. E eu acabei tendo um papel nessa história, porque eu fiz depoimento no CREMERG, houve um ou dois depoimentos, um deles foi meu, contando o que aconteceu. Ele perdeu o registro, começou a se, como ele estava dando entrevista, começou a ser perseguido pelos militares, sofreu um atentado, agarraram ele numa rua em Copacabana, era uma injeção que causaria um infarto, ele correu para um hospital, conseguiu um antídoto lá, estava cheio de tiques nervosos, estava, enfim, muito mal. Morreu, foi morar no interior e morreu de morte morrida lá. Depois, passado algum tempo, na Comissão da Verdade, eu trabalho na Comissão da Verdade do Rio, fez uma atividade na PUC, na Universidade Católica. Estou falando muito, não? Vou meio que arredondar. Fez uma atividade lá e a filha do amigo Carlos estuda na PUC. E ele foi citado. Ela chegou em casa chorando, falou com a mãe e tal. E a mãe escreveu um artigo para o Globo, jornal, dizendo que ele era inocente, etc. Aí eu trabalhei 10 anos no Globo, então eu tenho facilidade em que publiquem artigos meus lá. E eu disse, quero fazer um artigo. 2 dias seguintes saiu um artigo meu, dizendo, não é assim não, o amigo Globo era sim uma peça da engrenagem da tortura. Isso é indiscutível. Em segundo lugar, é verdade que ele se arrependeu. É verdade que ele se arrependeu. E eu digo mais, e eu digo também isso no livro, nós da esquerda não soubemos lidar com essa questão. Foi quase que uma vendetta, uma vingança nossa, dizer, está arrependido, agora dane-se, quem mandou e tal, não está falando tudo. E de fato ele não falava tudo, mas começava a falar e estava numa crise lá. E acho que a gente agiu mal por imaturidade, mais que por desumanidade. Embora ele já fosse um trapo e a gente estava, enfim, hostilizando o cara. Eu disse no artigo, pois bem, a viúva do Lobo foi na Comissão da Verdade procurar por mim, dizendo que tinha sido a primeira vez, apesar do que eu disse no artigo, a primeira vez que alguém tratava o marido dela como o ser humano. E aí ela estava numa sala, e ela disse, então, para falar, não, sem problema. Então eu veio, nos trancamos numa sala, ela chorou no meu ombro, a beça, etc. Virou minha amiga um pouco. E está nos ajudando muito na Comissão da Verdade. Ela, depois, houve um momento que nós convocamos alguns militares, torturadores, e a gente sabia que os caras não iam falar, iam dizer nada a declarar, nada a declarar, nada a declarar, ia ficar um negócio chato, chamar a imprensa para só ver aquilo. Então a gente chamou também a Maria Helena, viúva do Lobo, e ela depois, não, eles eram torturadores sim, etc. Então, e aí disse, no final, estava o Jornal Nacional e tudo, ela com o microfone, ela disse, não, eu quero cumprir o último desejo do meu marido, que ele pediu que eu pedisse desculpa ao Cid, Benjamin. Aí eu fui, dei um beijo nela, nos abraçamos, então saiu no Jornal Nacional, e algumas pessoas me criticaram por estar abraçando, me confraternizando com uma viúva de um torturador. Eu tenho meu
relacionamento, eu me reservo o direito de não ter ressentimento, ainda mais com uma pessoa que é viúva do médico, não é nem eu. Eu respeito quem tem muito ressentimento, essas são coisas muito pessoais. Eu não tenho. Eu conversei já com um outro torturador, que foi chamado Lepura, se lembrava de mim. Dizia, não, eu não te torturei, você é testemunho, sabe? Não enche o saco. Eu estava pendurado, levando choque, você fazia as perguntas. Você não dava o choque nem me afogava, mas era parte da equipe. Tá bom, então. E esse cara, conversei, enfim, com ele, acabou, na verdade eu tinha o objetivo de tentar fazer com que ele nos ajudasse. Ele não tem medo, não quis se meter na história. Mas algumas pessoas acham, me criticam por ter tratado de forma excessivamente benevolente, digamos, o Lobo, o Amilcar Lobo. E eu acho que não. Eu acho que ele foi antes, quando ele estava já um farrapo e eu estava entre os que hostilizavam e tal, sem compreender o drama humano e sem ter a percepção também da conveniência política de atraí-lo. Ele não disse tudo nem para a mulher. A mulher, eu vou te fazer um jogo da verdade comigo, e se eu posso te perguntar, tudo se pode perguntar. E eu fui preso ferido, né, muito ferido na cabeça. E o Lobo me foi chamado, houve uma discussão lá se me levavam para o hospital. Não, acabaram me tratando no papo dando os pontos na cabeça do próprio doicode no meio da sessão de tortura. E chamaram o Lobo para dar os pontos. Ele deu sem anestesia, que era plenamente cá para nós, quer dizer, nem iam deixar que ele desse anestesia, né, se ele quisesse. Ele contou para ela uma história que deu os pontos sem anestesia, porque eu estava me recusando a tomar injeção, com medo que fosse o tal do pentotal sódico, o soro da verdade. Ele confundiu deliberadamente as coisas. Efetivamente, eu tentei me recusar a tomar o pentotal sódico, eles me mobilizaram e aplicaram na veia. Então, não tem nada a ver com a coisa da cabeça. Ele também disse para ela que nunca aplicou o soro da verdade aos presos, porque isso é uma coisa mais grave, porque ele o colocava como participante do interrogatório. E eu disse, Maria Helena, ele participou. Você viu ele aplicar? Vi. Aplicou em quem? Em mim. Bom, então eu acabo contando muitas histórias também. Inclusive, uma vez, quando em 89, eu era da coordenação da campanha do Lula, lá no Rio, e depois de um dia estafante de trabalho, estava tomando um chopp num bar, na Cinelândia, no Amarelinho, e fui ao banheiro, e entra no banheiro, está um torturador meu. Um cara, inclusive, que dizia, meu negócio é dar choque no pau de terrorista. Então, ele gostava mesmo de amarrar o fio e tal. Eu encontro o cara e digo, ô Timóteo, tá lembrado de mim? Foi na última semana, antes do segundo turno, parecia que o Lula ia ganhar ali, parecia que ia ganhar a eleição. Tá lembrado de mim? Disse, pô, ele ficou com medo que eu... Pois é, né? Você cansou de me dar choque no pau e agora o Lula vai ganhar a eleição. Então, disse, não sei, e saiu, meio ainda fazendo xixi meio da... Enfim, eu trato para que o livro não fique um troço enfadonho, de mesclar histórias. Tem várias outras também eu e como eu disse, quer dizer, eu critico muito, me autocritico muito também, e faço muitas críticas a diferentes momentos da esquerda, forças políticas e tal. Felizmente, essas críticas têm sido recebidas como eu queria que fossem mesmo. As pessoas concordam ou não e tal, mas ninguém me jogou pedra por causa disso. Acho que a gente tem uma responsabilidade, uma honestidade intelectual, de fazer autocrítica, de fazer críticas e ter maturidade para discutir num bom nível isso tudo. Bom, já falei mais do que imaginava e passo a bola de volta aí para o Fran. Só, então, convidar também o vereador Lino Pérez, que é o presidente da nossa comissão da verdade municipal, para compor a mesa. Se os meus óculos estão funcionando lá, é a Dirley que está lá? A Dirley também? Dirley?
Não, sou plateia. Plateia hoje? Não. Sempre. A Nili, para quem não conhece, também uma militante histórica e companheira que também passou pelas dificuldades aí da período da ditadura. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Soares, fazer uma consideração, e a palavra está livre. Acho que vamos ouvir algumas intervenções e depois o Cid encerra e vamos para a sessão do pódio. Eu queria cumprimentar todas as companheiras e todos os companheiros, agradecer, cumprimentar os companheiros da mesa, satisfação de conhecer, eu acho, conhecer pessoalmente o Cid, talvez a gente tenha encontrado em alguma reunião, em algum lugar, nos últimos anos, né? Ou talvez a imagem seja, talvez até, né, de televisão também, ou de jornal. Mas tenho a impressão que já conheço, por certo, não foi de uma câmara de tortura. Está aqui sentado do lado do sargento Soares. Não, mas eu já tenho sua ficha. Eu não tenho idade. Não tenho idade. Tenho idade. E muito menos a prática. Cumprimentar o Alfredo, a militância do pessoal pela iniciativa, o amor do Sindicato de Jornalistas, o vereador Lino Pérez, as pessoas aqui presentes. Então é evidente que não li o livro, comprei hoje, né? E vou ler, evidentemente, como a gente tem tido o costume de fazer há diversos anos, né? Já na condição de policial militar, ainda jovem, né? Mas antes mesmo de ser estudante universitário, a gente já buscava, quando tinha condição, de buscar conhecer conhecer melhor parte dessa história, e conhecemos muito pouco ainda, inclusive relacionada a essas questões que envolveram os próprios militares, né, como vítimas, inclusive, como algozes, mas também como vítimas da ditadura de 64. Então é uma satisfação poder estar aqui, parabenizar pelo trabalho, né, e vamos prosseguir esse debate, precisamos. Se permitem uma brevíssima mesmo, pincelada na cultura. Os tempos também não estão para a paz, né? Os tempos de hoje, desses dias, nesta atualidade, né? Neste cinquentenário da tragédia de 64, né? Não estão para a paz nem em lugar nenhum do mundo, ou na maioria do mundo, né? E também não aqui no Brasil e nem nesta cidade, né? E nem nós as condições de realizar neste cinquentenário as atividades que pretendíamos, né? O que nos coloca a necessidade de aprofundar o debate, e com certeza o teu livro vai contribuir para isso, né? Aprofundar o debate sobre o caráter e a profundidade, a extensão da chamada abertura democrática da década de 80. Né? Na nossa avaliação, um Estado que manteve o seu aparato de repressão intocado, né? De uma classe economicamente dominante que mantém e garante até hoje não sei se existe essa palavra, a intocabilidade dos torturadores. Imexível. São imexíveis até hoje, e isso é garantido pela classe economicamente dominante, pela opinião pública, chamada opinião pública, é um termo muito vago, né? E vou quase que me colocar sujeito a pedradas pelos principais articulistas dos grandes meios de comunicação. Não, vocês podem só ir até ali. Fique contente que nós já paramos de torturar vocês. Um pause aqui. Mas não mexo aqui nas nossas coisas, porque estamos todos por aí, né? Então eu acho que a mensagem que está colocada no Brasil de hoje é essa, né? O
que indica também a superficialidade, a insuficiência da democracia que a gente vive. Nada ao Estado autocrático. Então, era para ser brevíssima a minha pincelada, mas a gente vai se empolgando. Parabenizar a todos e lamentar, eu estou já com o meu alvará vencido, minha companheira está trabalhando hoje à noite, servidora da saúde do Estado, e eu não sei quem está com o nosso filho, né? Então eu vou precisar, inclusive, sair meio que agora, Cid, né? Desculpa ter falado tanto. Não, imagina. Para mim foi uma alegria ouvir. Não, falei mais do que imaginava. Concordo com elementos que você traz, e espero não ser suspeito, né, e concordar com você pelo fato de ser militar. Não, concordando que ele é militar. Meu pai era militar. Não então, tem nenhum preconceito com ele. Mas queremos e devemos aprofundar esse debate também, como organização popular, como movimento popular, como esquerda, como projeto de sociedade no Brasil inteiro. Uma honra, uma satisfação, né, de conhecer e conhecer um pouco das tuas ideias, que vou conhecer melhor aqui no livro. Obrigado, Afrânio, obrigado a todos vocês, ao pessoal de Santa Catarina, ao sindicato jornalista também, pela oportunidade do nosso mandato contribuir um pouquinho. E pedir desculpa porque não conseguimos um coquetel. Né? Tem leis e resoluções, né, que impedem, né, a Assembleia Legislativa pagar coquetel para gente dessa cor. Entendeu? Daí não conseguimos aqui na Casa do Povo, né, coquetel para comemorar também esse lançamento importante desse livro. Mas não é pelo coquetel, né, o importante é a gente fazer o debate e continuar a luta. Obrigado. Alô? Isso. Boa noite a todos e a todas, os camaradas da mesa. Meu nome é Vitor, faço parte das Brigadas Populares. Eu sei que é para ser só um lançamento de livro, não um debate político e tal, mas como os tempos também não estão para paz, e nós que estamos na esquerda temos responsabilidades com os tempos atuais, eu queria aproveitar a presença e não só do CID, mas dessa plateia tão seleta, para colocar algumas questões, duas questões, na verdade, que eu queria colocar. A primeira, não é à toa que o livro foi lançado nesse momento, né, os 50 anos da tragédia, que foi o golpe militar, e estão sendo cada vez mais abundantes as análises, os relatos, as memórias do que foi o golpe militar. Não tenho dúvida que o golpe militar foi contra o poderoso movimento de massas que havia surgido no final da década de 50 e início da década de 60. Né? Não foi contra o Jango, não foi contra o Brizola, apesar de eles serem as principais lideranças populares da época, era contra o movimento popular que estava, né, em ascensão. E são raros momentos de ascensão dos movimentos populares aqui no Brasil. Então, acho que a nós, né, da esquerda, cabe avaliar quais foram as virtudes desse movimento e também quais foram os seus erros, né? Porque, afinal, foi derrotado nessa tragédia. E aí, viajando nessa tentativa de interpretar e levantar alguns elementos disso, tentei começar uma comparação com a década de 80, que foi um segundo momento de forte levante de massas, né? E um dos elementos que me saltou à vista foi a questão do nacionalismo. A década de 80, o movimento de massas na década de 80, e todos os movimentos de massa na América Latina são, em tese, resolvidos com golpes militares. Né? Desde 54, Jacobo Arbenz na Guatemala, terminou o primeiro período na Argentina, etc, etc, etc. Década de 80 parece que foi um caso raro, né? O movimento de massa terminou com a redemocratização. Foi isso que me levou a perguntar e a chegar na questão nacional. Me parece que a gente não tem resolvido isso. Até hoje, não tinha na década de 80. Quer dizer, o movimento de massas na década de 80, ao contrário, diferentemente da década de 60, não tinha resolvido o nacionalismo. Ainda que, na minha opinião, na década de 60 ele tivesse sido resolvido, mas de maneira equivocada, com uma estratégia reformista, etc. Mas não tinha, década de 80 não tinha resolvido. Então, a primeira questão que eu queria ouvir, até porque a gente é jovem, que ouvir os mais velhos, porque a gente não viveu essas experiências, né? Apesar de estar buscando relembrá-las e entendê-las. A segunda questão que eu queria colocar é sobre a luta armada. Você falou que foi um erro executar a luta armada, mas ter um braço armado é um erro?
as organizações políticas. E a terceira questão é sobre mais uma curiosidade teórica mesmo, qual foi a importância da POLOP, a Organização Revolucionária Marxista na década de 60, e de um teórico chamado Rui Marinho, na esquerda, que foi muito, inclusive, responsabilizado por ser o cara da luta armada, o teórico da luta armada. Então, queria saber até que ponto isso chegou realmente a ser real. Desculpa aí. Mais alguém? Bem, se não tem... Sim, exatamente. Ele vai responder no bloco. Tá? Tá. Então, Gert, por favor. Tá, boa noite a todos, Gert. Primeiro eu quero mostrar isso aqui, que eu tenho os exemplares dessa revista, é de graça. Vocês podem, é do ex-socialismo setorial, ex-socialista do PSOL, viu, Cid? E então tem aqui alguns exemplares, posso dar para vocês. Segundo, eu quero aqui de público fazer um convite aos 3 parlamentares, infelizmente o sargento, mas está aqui, tem gente ligada ao gabinete dele, tá? De que no dia 1º, na caminhada que nós vamos fazer em repúdio à ditadura, aqui pelo centro da cidade, nós gostaríamos, e isso já faço aqui de público, que os gabinetes dos parlamentares compromissados com o repúdio à ditadura militar cerrassem suas portas a partir das 5 da tarde para integrar os seus funcionários, os seus assessores e os próprios na caminhada no centro da cidade. Faço isso até em nome do grupo que resolveu isso na última reunião de organização da caminhada. Eu faço aqui de público, para que haja esse comprometimento com esses, pelo menos esses 3 parlamentares. Agora eu quero fazer uma provocação para o Cid, porque quando ele mencionou, me chamou muita atenção, ele foi fundador do PT, e eu também fui, Cid. Eu estava lá como delegado do movimento pró-PT no Colégio Sion, fundando na primeira Conferência Nacional de Fundação do PT. Me chama a atenção o seguinte, você provavelmente deve ter feito uma revisão quanto ao método, porque integrante, dirigente do MR8, eu imagino que deve ter havido uma transição no seu pensamento, né, durante um certo período, seja no exílio, né, provavelmente, eu deduzo, tá, quanto aquilo, e vem a ligar com a sua afirmação de que você considera que foi um erro, naquele momento, um erro político, a luta armada naquele momento histórico. E nós fazíamos essa discussão aqui, eu não fui exilado, mas nós fazíamos isso aqui levando borracha e cacetada para brigar pelas liberdades democráticas na época, né? Sempre é bom lembrar que quando a gente comemora, registra, melhor dizendo, a passagem e o repúdio à ditadura militar, enquanto haviam centenas de exilados, haviam milhares, um bloco de milhares anônimos brigando contra a polícia na rua, exigindo liberdades democráticas, não é? E que normalmente não são lembrados, porque são lembrados aqueles que foram torturados, que sofreram sequelas, que morreram, os desaparecidos, e que estão vinculados normalmente à lei da anistia, evidentemente. A segunda questão que eu quero provocar em você é o seguinte, quando você faz menção justamente à intocabilidade dos milicos, e dos responsáveis, todo pelo aparato repressivo, coisa e tal, vem à tona uma noção que merece, eu acho, um aprofundamento maior. É refletir sobre que tipo de democracia nós estamos vivendo no Brasil. Que eu qualifico como uma falsa democracia. Na verdade, uma democracia de faz de conta democrático. E ela implica em todos os setores do Estado. Não é só a Guarda Municipal que reprime, nem a Polícia do Estado. É a Polícia Federal também. A Polícia Federal, do seu Cardoso, ministro, que financia, através dos programas, a Polícia Estadual. Então,
Esse aparato todo que nós vivenciamos, com o que eu chamo da falsa democracia, onde você participa de conselhos, conferências que não dão em nada, que todos nós participamos de conferência disso, daquilo, nada sai do papel, tudo para inglês ver. Né? Eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre essa conjuntura. Obrigado. Vereador Lino. Bom, boa noite à mesa. Quero saudar aqui, né, o Cid Benjamin aí, por essa bela contribuição, né, da memória, isso é fundamental, e esse lançamento desse livro que ilumina, entre várias contribuições dos que ainda estão vivos, né, em nome daqueles que tombaram. Então, quero aqui, eu acho que é importante a sua contribuição, Cid, acho que você construiu com militância política, né. Quero também parabenizar o PSOL e os sindicatos jornalistas por essa iniciativa, né, trazer aqui o companheiro, se permite companheiro, no sentido mais amplo da palavra, né, camarada. E eu quero só desculpar para o atraso, porque exatamente estava na Assembleia agora universitária, lá eu acompanhei desde ontem, estava no meio todo aquele problema da repressão que aconteceu, da invasão da Polícia Militar e a Polícia Federal, que exatamente, estando no meio do gás e das balas de borracha, né, exatamente revivi ali o que a gente viveu naquela época, por ironia, exatamente nas vésperas dos 50 anos da ditadura. Todo aquele aparato policial que estava lá, do governo federal, concordo, foi exatamente isso, tem essa crítica, essa forma como foi, da Polícia Federal entrou, que é por comando do governo federal, e, vamos dizer, ofendendo profundamente a autonomia universitária. Então, eu fiquei envolvido lá, eu estava na Assembleia com a reitora, e foram 20 inscritos, eu estava no meio daquilo ali, exigindo da reitora que retire a polícia, que nunca mais a polícia do campus, que elimine, revogue a portaria que permite ela entrar no campus, tal protocolo de investigação da Polícia Federal em caso de droga, não é isso? E outras pautas estavam lá, e eu fiquei angustiado, não consegui chegar, eu cheguei atrasado por isso, então não pude assistir a maior parte da palestra, né? Eu vou ler o livro aqui. Né? Nós fazemos parte da Comissão da Verdade, essa é uma contribuição fundamental também, para, entre outras contribuições, como traz Derlei, a Comissão da Verdade aqui também estadual, os coletivos também da Verdade, enfim, nós estamos agora criando recentemente a da Câmara Municipal, estamos juntos para, acho que, aproveitar isso, essa iniciativa que teve o PSOL, foi fundamental hoje com o Cid Benjamin, para a gente abrir e trazer a memória para que nunca mais se repita isso. Então, acho que é fundamental. Temos o privilégio de ter vivo aqui nossos militantes daquela época para colocar as várias faces da verdade. Com relação ao gabinete, nós tivemos aqui com a Derlei exatamente pedindo para todos os deputados toda a Assembleia Legislativa fechar e aderir, viu, Gert, a partir das 5 da tarde, nas 4 paradas, né, a partir da UCE, que é o grande marco histórico nosso da memória viva, da repressão, que pudesse também fechar os gabinetes. Nosso provavelmente vai estar, obviamente, mas acho que os demais estão pedindo aos demais, ao PMDB, ao Andrino também, e o PMDB, bom, todos os partidos, mas já tivemos o apoio da bancada do PT, o PCdoB, o próprio Soares, para que esteja nessa caminhada junto. Então, parabenizo aqui, né, a sua vinda aqui, que é uma bela contribuição, junto com a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro também, né, que fazer um trabalho em parceria, né, com a estadual e a nacional. Obrigado. Obrigado, Lino. O amor? Não, também só queria saudar aí a todos, né, em nome do Sindicato do Jornalista, agradecer a presença do Cid aí com a gente e dos demais. E só fazer uma reflexão aqui que se repetiu muito, né, golpe militar, lembrar que os militares também foram um instrumento, né, da elite na época, e um golpe civil militar. A gente não pode esquecer que os militares também estavam a serviço de todo um interesse econômico, né, sabidamente ditado de fora, né, uma política que veio dominando toda a América Latina e se repetiu aqui no Brasil. Então era só fazer também como é que ele percebe também essa questão no momento aí de marchas fascistas, reacionárias, aí que felizmente sem sucesso, né? Mas que de alguma maneira trazem esse
fantasma aí da ditadura um pouco de volta aí, com algumas pessoas que acreditam que esse momento triste, né, do Brasil possa contribuir de alguma maneira para melhorar o país. Cid. Tá, deixa eu só achar uma coisa. Tem mais uma. Sou chilena, moro no Brasil há 32 anos e eu queria perguntar uma coisa para ele. Como é que você vê essa aparente, porque para mim é aparente, democratização da América Latina? As pessoas podem votar, podem escolher, podemos ter um Mujica no Uruguai, uma Bachelet no Chile. Aparentemente estamos assim no melhor momento da América Latina, porque todo mundo tem uma ex-guerrilheira no Brasil, aparentemente, para mim isso me apavora muito. Muita gente, eu escuto gente na universidade dizendo não, porque temos mulheres no governo, porque tem um Mujica, porque tem a Dilma, porque tem não sei o quê, mas eu não vejo grandes mudanças. A mudança, para mim, é muito superficial. Como vocês disseram, o aparelho está ali. Nós vimos ele funcionando ontem na universidade. Não sou a favor de usar droga, nem muito menos, mas assim, mas acho que há formas e formas de você encarar. E no momento que se faz, aparentemente, num ano emblemático como esse, que todo mundo está estudando, está discutindo, está falando, para mim, isso aqui está para gringo ver. De fato, as condições de trabalho das pessoas, eu sou professora da rede municipal, de fato, as condições de trabalho das pessoas, para mim, não mudaram grande coisa. Sabe? Então, assim, me preocupa. Como é que você encara isso? Podemos votar, podemos colocar um guerrilheiro lá, mas o que de fato mudou? E também queria, essa pergunta que ele fez, a respeito de como é que você vê agora um grupo armado, um braço armado dentro de um partido político. Porque há momentos em que as mudanças se dão a partir de uma eleição, a partir de uma revolução, mas tem momentos em que só a partir da luta armada você consegue fazer mudanças. E me chamou a atenção, eu acreditei na luta armada no momento, depois não queria mais, só que eu estou chegando na conclusão, ultimamente, que não está adiantando muito essa coisa da eleição, discurso e conversa, que vai chegar um momento que a ruptura vai ter que ser maior. Não sei se isso vai ser positivo ou negativo, mas eu estou assim, insatisfeita, frustrada, amargurada por uma série de coisas que a gente lutou e estamos no mesmo lugar. Estou me sentindo assim, em pleno 2014, como se estivéssemos lá nos 70. Obrigado. Cid, por favor. Bom, esse tipo de debate tem uma dificuldade, é que eu anotei aqui 7 ou 8 temas, alguns deles com um grau de complexidade ou de profundidade, na verdade, seria um tema para só com um já fazer todo um evento. Então, eu vou ser superficial necessariamente, senão a gente vai se alongar de forma demasiada. A questão do nacionalismo levantada. Eu não diria que sou nacionalista, eu sou anti-imperialista. Eu não vejo nenhuma graça no Brasil exercer o seu nacionalismo em cima da Bolívia, mas acho bom que ele exerça isso em relação aos Estados Unidos. E acho que a questão do combate ao imperialismo, da perspectiva de imperialista, é uma coisa importante. Em relação a Polop e o Rui Mauro Marini, teve contribuições muito importantes na questão da dependência dos países latino-americanos ao imperialismo. Mas a Polop não foi ela a inspiradora da luta armada. Na verdade, a inspiração da luta armada foi muito mais uma coisa cubana. Tentar, enfim, o exemplo de Cuba inspirou muito mais do que os documentos da Polop, que inclusive não chegaram a ter grande expressão, porque a Polop nunca teve grande expressão de massa, nunca teve grande influência. Mas, então, foi mais uma questão, mais um castrismo do que propriamente a influência do Rui Mauro, que foi um cara importante como teórico na questão da dependência.
Sobre a questão de que o companheiro levantou, quem foi nós, como se estivéssemos no bem bom do exílio, quando o pessoal estava aqui enfrentando a... O outro dia estava também num debate e um companheiro do partido, que era do Partido Comunista, disse, não, só se fala do pessoal da luta armada e ninguém valoriza nós que estávamos... Aí eu selecionei um trecho aqui da apresentação que eu vou ler aqui. Malgrado os erros políticos que cometemos, temos o direito de afirmar com orgulho que estivemos sempre do lado dos humilhados e explorados, lutando para construir uma sociedade em que as pessoas fossem respeitadas e vivessem com dignidade, e que em todos os momentos nos orientamos pelos ideais de justiça social e fraternidade. Não restringo esse reconhecimento aos participantes da guerrilha. Estes costumam ser mais lembrados. No entanto, revolucionários que não optaram pela luta armada, por considerarem que naquelas circunstâncias esta não era o melhor caminho para derrubar a ditadura e caminhar para o socialismo, e de fato não era, merecem tanto respeito quanto os que pegaram em armas. Acho que com isso eu respondo à tua preocupação. Vou discordar da questão da falsa democracia. Acho que temos, e aí vale para você e para a companheira chilena. Veja, claro que a nossa democracia tem que melhorar muito, tem que ser muito aprofundada. Agora, francamente, se a gente comparar a situação da ditadura com a situação de hoje, eu tenho um pouco de receio que essa expressão falsa democracia acabe embaralhando as coisas e identificando coisas que são muito diferentes na sua essência. Então eu não gosto dessa. Eu vejo há muitas demonstrações de autoritarismo hoje em dia, entende? Houve uma ontem aqui na universidade, já todos os dias, no governo federal, quando pensa em usar o exército para ordem pública, quando pensa em, enfim, mil coisas. Agora, isso tem que ser combatido. Tem que ser combatido, tem que ser denunciado, etc. Agora, calma lá, pessoal, não dá para dizer que estamos voltando a uma ditadura e tal. Volta e meia, os jovens dizem muito isso. Eu discuto muito com jovens e tal. E não é verdade, a gente acaba confundindo as coisas. Democratura. Então, quer dizer, evidentemente que a democracia tem que avançar muito. Agora, ela é muito diferente. E se a gente for pegar o Chile, então, muito mais. Quer dizer... sim, eu também gostaria que tivéssemos avançado mais, mas é o que temos nesse sentido. Entende? Em relação sim, que chama a atenção que não só no plano das liberdades, essa questão da democracia e ditadura. Recentemente, por conta dos 50 anos do golpe, saíram matéria mostrando como a desigualdade aumentou no período da ditadura, desigualdade social. E usando até esse índice de Gini, que é um índice que os economistas usam para medir a desigualdade social, a gente agora está voltando ao índice dos anos 60, porque a situação piorou muito, ficou muito mais desigual por conta do arrocho salarial, etc. Inclusive, o arrocho salarial se implantado a ferro e fogo durante a ditadura. Então, não é só uma questão da liberdade política, isso tem uma série de outras consequências. Tá? De forma que essa identificação com a situação atual, por conta de claros e corretos e indiscutíveis desmandos autoritários, mas identificar isso com a ditadura me parece algo errado. A questão de se é o caso de não fazer luta armada, mas um partido ter um braço armado agora, acho descabido. Devo dizer que eu discordo radicalmente. Acho que a experiência tem demonstrado que, neste contexto histórico, veja, eu não sou contra, em tese, a luta armada, mas levantar isso num país como o Brasil hoje, mesmo sob a forma de um braço armado de partido, acho uma coisa descabida. Acho que a experiência tem demonstrado, na América Latina, que nessa conjuntura, nesse período histórico, os avanços têm se dado muito mais você, apoiado no movimento de massas, ocupar espaços institucionais e ir avançando. É o exemplo da Bolívia, é o exemplo do Equador, é o exemplo da Venezuela, que pode ter críticas, eu tenho algumas também e tal, mas é onde está avançando mais. A própria Argentina, cuja presidente, o Néstor Kirchner, não tinha uma trajetória de esquerda, tem tomado medidas interessantes, inclusive na questão da mídia, do monopólio e tal. Acho que nessa conjuntura, nesse quadro, esse é um caminho que me parece mais razoável.
entende? E não vejo que papel teria o braço armado de um partido hoje em dia, a não ser criar problemas para o próprio partido e para o processo político que não passa por esse tipo de violência. É diferente de uma manifestação haver autodefesa dos manifestantes, que também não se confunde com black bloc. Esses caras atrapalham mais do que ajudam. Em 68 a gente fazia autodefesa. A polícia vinha, todos jogavam pedra na polícia, tinha essas caramuças, etc. É diferente do que esses meninos fazem, os black blocs, e é semelhante, são muitos grupos e tal, que embora a maioria deles bem intencionados, eles mais atrapalham do que ajudam, porque frequentemente são usados como pretexto para a violência policial e acabam também espantando, retirando da manifestação pessoas que vão lá, mas não estão querendo sair na porrada, enfim, não estão por isso. Então é isso, quer dizer, eu fui superficial, na verdade, e não imagino, senão vai ficar chato para todo mundo aqui, e eu imagino também que esteja na hora já da gente arredondar isso. Tá bom. Bem, Cid, eu quero reiterar aqui um agradecimento em nome de todo o pessoal que envolveu, se organizou na organização do evento. Amanhã ainda o Cid faz uma agenda mais na mídia, eu acho importante, já fizemos hoje, mas repercutir o livro. E agora vamos deixar o autor aí livre para nossa sessão de autógrafos. E assim que terminar, está encerrado. Muito obrigado pela presença. Tá, eu reitero aqui o agradecimento ao pessoal que me convidou e a vocês que estão até agora